Campeonato Nacional da Terceira Divisão Série A, zona de subida, o último jogo deste campeonato, em que ambas as equipas já tinham assegurado a permanência neste campeonato. Frente a frente, Clube de Futebol de Fão e Associação Desportiva de Esposende. Não muito público no estádio, um jogo sem grande interesse em termos competitivos, em que o Fão alinhou com João Ferreira, Edu, Jefferson, Rafa e Rui Moreira, Kevin, Ruca, Bruno Novo, Toco Entrão, Zé Luís e Luís Andrade. No banco dos suplentes, João Marafona tinha Vareiro, Kim, Chico Fonseca, Luís Marques, Filipe, Dani e Rudi. A Associação Desportiva de Esposende alinhou com Rui Manuel, Emanuel, Alexandre, Carlos Viana e Rui Torres, Lisboa, Zé de Angola, Chiquinho, Orlando, Nuno Amaro e Abílio. No banco de suplentes, Filipe Casanova tinha Costinha, Hugo Oliveira, Jardel, Peão, Luís Regado, Paulo Nibra e Carioca. O árbitro do encontro, o Sr. Jorge Oliveira, que viajou de Braga. E depois das saudações das três equipas, o início do jogo. Um jogo que pouca história há a contar, apesar que a Associação Desportiva de Esposende não entendeu este jogo como um jogo só para cumprir calendário, mas mostrou muita força e muita vontade e querer de o vencer. O Fão, por seu lado, mais descomprimido e não muito aguerrido no seu jogo. O Esposende foi-se acercando da baliza de João Ferreira, mas sem qualquer tipo de perigo. Numa tarde cinzenta, um jogo também podemos dizer cinzento, principalmente nesta primeira parte. Aqui temos um livre em que a bola saiu por cima da trave de João Ferreira. João Ferreira, que não teve muito trabalho nesta tarde, mas a não deixar de sofrer 3 golos sem qualquer tipo de responsabilidade. A bola vai mesmo lá para a área, ali nas alturas. Os adeptos esses continuavam expectantes a ver o que é que iria dar este jogo. O primeiro golo da Associação Desportiva de Esposende, marcado por Chiquinho, a um centro de Rui Torres, a bola bate na trave e bate em João Ferreira, e Rui Torres nada fez mais do que empurrar a bola para o fundo das redes. Estava assim feito o 1-0, ou aliás o 0-1, por Chiquinho aos 37 minutos desta primeira parte. E assim o resultado vai chegar ao intervalo. Temos Jardel, que substituiu Zé de Angola lesionado, e o árbitro a mandar as equipas para as cabines. O Clube de Futebol de Fão aproveitou o intervalo para mostrar ao público presente
as suas camadas jovens, pelo excelente trabalho que as equipas, não só do Clube de Futebol de Fão, como da Associação Desportiva de Esposende e outros clubes do Conselho, vêm desenvolvendo nas camadas jovens. E por isso devemos estar gratos aos clubes do Conselho. Início da segunda parte, em que esperávamos que pelo menos o Fão tentasse chegar à igualdade, mas mais uma vez o Esposende mostrou que estava para vencer o jogo e por isso mesmo não entendia que este jogo seria só para cumprir calendário. Era o terminar melhor o campeonato. Uma bola perdida de um avançado do Clube de Futebol de Fão, numa bola parada, marcada pelo número 10, Zé Luís, e que sai um pouco ao lado da baliza de Rui Manuel. Mais um lance de bola parada, em que aqui há falta do atacante do Clube de Futebol de Fão. O segundo golo da Associação Desportiva de Esposende. Aqui temos o jogador do Esposende número 7, Lisboa, que depois de alguns dribles centra para aparecer no poste mais distante de João Ferreira, Abílio a empurrar a bola para o fundo das redes. Estava feito o 2-0. Este golo surgiu aos 68 minutos do encontro. E o Esposende assim a confirmar o seu quarto lugar neste campeonato nacional da terceira divisão. Penso que o Esposende, com este resultado, desmoralizou e muito o Clube de Futebol de Fão, e aí notou-se que já não tinha tanta convicção, apesar de notarmos isso durante todo o jogo, como nos vai também falar o técnico do Clube de Fão, que não estava muito agradado da forma como os jogadores encararam este jogo frente ao Esposende. O terceiro gol do Esposende, um remate direto de um livre, e Nuno Amaro com um remate potente a não dar hipótese a João Ferreira. 3-0, estava assim feito o resultado deste derby do Conselho de Esposende, colocou frente a frente o Clube de Futebol de Fão e a Associação Desportiva de Esposende. 3-0, nada a dizer deste jogo, nada a dizer deste resultado, e por isso vamos ouvir. João André, presidente do Clube de Futebol de Fão, terminou a temporada, terminaram as dores de cabeça? Não, só vão terminar a 31 de julho, que é quando acaba o mandato desta direção. A verdade é que foi uma época muito complicada, foi uma época com muitos problemas que tivemos, e uma coisa que correu muito bem, que foi a parte desportiva. A parte desportiva foi ótima, a equipa sénior fez um grande trabalho num campeonato muito difícil, umas circunstâncias muito difíceis, o planeamento da época muito tardias. A verdade é que tenho que agradecer publicamente, quer à equipa técnica, a Marafona principalmente, quer aos jogadores que foram inexcedíveis, tudo fizeram, e aqui uma palavra também à Futexpan, da pessoa do Sr. Paulo Teixeira, que só com ele é que foi possível avançarmos para esta época desportiva, e realmente a melhor época de sempre em 53 anos de existência. Foi surpresa para si esta época? Foi surpresa, porque ele tinha é um campeonato muito complicado, e se calhar foi aí a nossa vantagem, foi as equipas olhavam para nós, se calhar numa primeira fase, como o Latinho veio, já vai descer, e essas coisas todas, é um clube endividado. A verdade é que estes jogadores, e temos aqui muita rapaziada nova, que podem dar o salto, têm muito potencial, têm capacidade para dar o salto, e realmente juntou-se aqui um grupo espetacular, e viu-se dentro do campo, viu-se nos resultados, foi fantástico. Disse que tinha aqui a rapaziada para dar o salto, quer dizer que João André vai abandonar o Fão, e o Fão qual será o seu futuro?
É assim, eu ainda não tomei a decisão. A verdade é que na última semana houve coisas que se calhar tornaram a minha estadia no UFOM, a minha permanência no UFOM mais certa. Vamos ver, tenho que falar com as pessoas, ainda não sei o futuro a Deus pertence. A verdade é que estou muito cansado, são 6 anos, são problemas com... Eu tenho que fazer uma limpeza, se eu ficar tenho que fazer uma limpeza na casa, porque ao final de muito tempo há muitos vícios, há muitas coisas e temos que começar quase do zero. Eu não sei se estou preparado para isso, vou falar com toda a gente e depois vou saber. Entramos mal no jogo, tivemos mal durante o jogo e acabamos mal o jogo. Penso que deveríamos ter feito mais para dignificar aquele trabalho que fizemos até agora. Não fizemos, e tanto eu como os jogadores, porque eles mais que ninguém sentem que não estiveram à altura do jogo, porque mesmo sendo um jogo de despedida para todos, da época, era um jogo em que deveríamos ter feito mais, demonstrar mais qualidade em função daquilo que fizemos durante a época. Eles sentiram que realmente este jogo não valia, não contava para nada e por isso mesmo foi um certo facilitar e um descomprimir de uma época? Mesmo que pensassem assim, não deveriam ter o comportamento que tiveram aqui hoje. Mas sabemos que as circunstâncias do futebol assim fazem que aconteçam coisas destas. Não vai manchar a época brilhante que estes jogadores fizeram, mas continuo a dizer que deveríamos ter feito, porque há o brilho, deveríamos ter um bocadinho mais de brilho em relação àquilo que fizemos, deveríamos ter deixado outra imagem. Assim, a minha continuidade no UFOM depende de muitas coisas. Há uma coisa que eu sei, é que vou trabalhar amanhã, porque esse é que é o meu trabalho. Em relação ao UFOM, vamos conversar, as coisas aconteceram, durante esta época aconteceram, correu tudo muito bem, devido à qualidade dos jogadores, à qualidade das condições que o clube tem para que os jogadores consigam mostrar a tal qualidade. Vamos ter que conversar sobre muitas coisas, não é certo que fique, não é certo que continue a treinar, não por aquilo que aconteceu hoje, nem para lá caminha, mas há muitas coisas a repensar e eu tenho que repensar muitas coisas porque valorizo muito mais o meu ambiente familiar. Foi um ano muito difícil, tanto para mim como muitas famílias dos jogadores. Eu falo por mim, foi um ano muito difícil e vou ter que pensar se vale a pena andar aqui ou não. Há aqui trabalho de todos os jogadores, da equipa técnica completa, desde o início da época. Houve algumas saídas, casos do Abílio, do Mapuata, não posso deixar de falar aqui nesses jogadores porque contribuíram para que o UFOM conseguisse fazer o excelente campeonato que fez, o Abílio, o Mapuata, o caso do Welder, que esteve lesionado nestes últimos 3-4 meses, o Sobrinho, o próprio Ruben, que entrou e teve uma curta passagem por aqui, mas enquanto esteve aqui teve sempre uma postura e ajudou bastante. Não posso esquecer essas pessoas e não posso também esquecer as pessoas que trabalham aqui connosco diariamente, o caso do Presidente, o David, a pessoa que está na rouparia, os massagistas e mais pessoas que nos ajudam aqui todos os dias, não posso esquecer. E o mérito do trabalho tem que ser repartido por todas essas pessoas. Gostaria de agradecer ao Presidente desta instituição pelo convite que me endereçou, que foi uma honra treinar no Esposende, e também gostaria de lembrar ou relembrar os sócios, adeptos e pessoas responsáveis do Esposende que esta foi a melhor época do Esposende desde 2002-2003. Relativamente a esta fase de subida, nós hoje fizemos 14 pontos. Seguramente somos a segunda ou a terceira melhor equipa da fase de subida. Portanto, acho que nós mantivemos sempre uma exigência elevada, a subida estava ao nosso alcance, por forma de protecionismo não o conseguimos fazer. Protecionismo de alguns indivíduos que acho que eu gostava que eles colocassem os olhos num atleta, que é cá da terra, que é o Carlos Viana.
O Carlos Viana é um profissional íntegro. O Carlos Viana joga no Esposende, joga no Gondomar, jogou no Gondomar, jogou no Chaves, jogou nas Aves, com a mesma atitude, o mesmo empenho. Todos os colegas põem os olhos nele. E nós, felizmente, digo nós, digo eu, meu elemento de equipa técnica, departamento médico e a grande maioria dos jogadores, estão todos de parabéns por aquilo que fizeram. E eu devo-lhes o meu muito obrigado. Sinto nesta despedida que Filipe Casanova, já no último jogo, fiquei com essa ideia, sente-se um pouco magoado, principalmente por este final. Sinto-me em forma revoltado pelo facto de, a partir de um determinado momento, termos a subida praticamente garantida e foi-nos retirado todo e qualquer apoio de alguns elementos, e o Presidente só não pode fazer nada. Não é? E esse foi o grande facto de nós não termos conseguido subir divisão, porque o Esposende nunca esteve numa posição tão vantajosa como esta época. Nunca teve. E as pessoas que não se esqueçam, quando eu cheguei aqui, tinham 8 pontos. Terminámos com 31 pontos. E somos a segunda ou terceira, que eu não sei os resultados, melhor equipa da fase de subida. E terminamos em quarto lugar, que coisa que não acontecia desde 2002, 2003. E a minha mágoa prende-se que nós subíamos divisão, já estávamos a comemorar a subida de divisão, porque eu, tudo aquilo que faço, levo com rigor e com profissionalismo. E quem me acompanha sabe que assim o é. O que dizer para a próxima? Ao Esposende desejo as maiores felicidades, ao Esposende enquanto instituição, ao futuro treinador enquanto colega de profissão, aos atletas que desempenhem as suas funções dentro de campo. E quanto ao Filipe? Enquanto a mim, deixe ver o que vai surgir. E eu vou treinar. O Esposende está fora de questão. Fora de questão. Fora de questão. Gostei muito de estar aqui, acho que já deixei o meu marco aqui e vou continuar noutras paragens com um clube que me permita projetar êxitos e sucesso. Porque este êxito e sucesso foi conseguido por mim, enquanto treinador, pelos meus colegas de equipa técnica e pela grande maioria dos atletas. Mas pode ser que um dia volte a Esposende. Se for convidado, obviamente têm de ser levantadas algumas questões. Eu não saio magoado com ninguém, saio sim com a falta de rigor e de profissionalismo da orgânica do clube. Isso sim. Porque eu estou habituado, e sempre estive habituado, mesmo em clubes amadores, que já estive no Famalicão, que era amador, em levar as coisas com o maior rigor e com o maior profissionalismo. E isso é que o Esposende tem de conseguir. Se não o conseguir, entretanto, o Esposende vai manter-se. Eu não queria que o Esposende mantivesse nestas divisões, porque o Esposende representa um concelho muito grande. Mas foi surpresa para si encontrar o Esposende nessa situação? Foi. Fiquei muito admirado. Se o convite lhe fosse feito, voltando atrás, hoje equacionava vir tomar conta do Esposende? Claramente. Preferia aguardar e ingressar num clube que tivesse uma estrutura que me sustentasse. Claramente. Se me permitir, só gostaria de cumprimentar o Marafona, desejar-lhe as maiores felicidades, porque ele bem o merece, fez um trabalho também fantástico que não pode ser esquecido pelas pessoas aqui de Fão.